Olá! E aí, meus amores? Tudo bem por aí? Quem ainda tá por aqui? Levanta o dedo. Não podemos bugar, hein? Ele sabe o que tá fazendo. Eu sei que essas ideias que estão vindo aí, elas deixam a gente assim meio zonzo, né? Tipo, meu Deus, tá, então o que eu sou, né? O que eu faço aqui nesse mundo se eu dou a ele toda a interpretação equivocada, se o que eu penso que é não é, se o que eu penso eu não penso. É, dá pra bugar, dá pra bugar. Mas fiquem calmos. Ele nunca nos deixa aí. Ele tá construindo algo. E nesse caminhar, a gente sabe que tem muita desconstrução a ser feita. Faz parte, não tem receita pronta, não tem como você sair transformado ou mudado em uma receitinha fácil de um final de semana. Ninguém faz o teu processo por você. Você está nessa jornada de evolução há algum tempo e ou você está distraído a respeito dela ou você está atento. E quando você está atento, você ajuda muito o universo a te ajudar. Muito. A gente acelera muito a nossa expansão. E aqui é estar atento, porque, poxa, se a nossa casa não é essa, se aqui a gente não vive a eternidade, a paz que a gente nasceu para viver, né? Então é porque a gente tem trabalho a fazer. Então que a gente não se distraia por aí achando que a única coisa importante é pagar os boletos e deixar a casa limpa. Não é? Não é só isso não, tem muito mais. Eu não estou falando que a gente não precise da matéria e que aqui não faça parte, obviamente, mas ela tem que estar no lugar certo e a gente precisa espiritualizá-la pra gente, né, de novo, saber estar aqui da forma certa, porque o curso é assim, eu vou te deixar na porta do céu, ele nos promete isso, eu vou te deixar na porta do céu para que o último passo seja dado por Deus e ele te pegue, mas eu vou te deixar na porta. E esse deixar na porta do céu significa, eu vou fazer com que a tua experiência aqui na Terra seja linda. Ela reflita a tua verdade espiritual. Ela reflita o que o Pai tem para ti. Mas para isso, tu precisa estar comigo. Então fiquem aqui. Vamos, de novo, não tem tempo perdido, não tem andar para trás aqui. A partir do momento que você voltou aqui, você está indo para frente, você está colaborando, você teve momentos de lucidez e dizendo, realmente isso é muito importante na minha caminhada, muito importante. E é o propósito. Se a gente acha que a nossa caminhada está sem propósito, é porque a gente não se alinhou ao propósito de Deus para nós, porque nunca fica sem propósito. É 24 horas o Espírito Santo, o universo, o cosmos trabalhando para a tua evolução mental, para a tua expansão de consciência. E se para ti em algum momento ficou sem propósito, é porque tu te perdeu na ideia que Jesus nos traz aqui, no teu significado para as coisas. Então a gente vai dar hoje abertura e boas-vindas à ideia que Jesus nos traz aqui, que é: eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Essa é a nossa lição 12. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. É interessante que na ideia anterior, ele fala que os nossos pensamentos sem significado me mostram um mundo sem significado. Ele já começou a fazer uma reversão na forma como a gente percebe o mundo, né? Onde a gente acha que o que a gente enxerga aqui fora molda o que a gente pensa aqui dentro. E ele fala que não, que a gente primeiro se relaciona com a forma como a gente vê as coisas,
Nosso relacionamento é primeiro com a nossa mente, com as nossas interpretações, os nossos significados, e depois a gente projeta para fora. Isso pode ser de forma inconsciente, a gente ainda não foi lá nesse ponto de escolher o que pensar, de enxergar realmente essa escolha que a gente faz de colocar no mundo o que eu quero me relacionar, com o que eu quero, né, me relacionar, mas ele vai nos levar lá. Acalmem-se aí. Mas o que eu trago aqui hoje dentro da nossa ideia, que eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado, Jesus fala que é muito importante a gente entender como a gente se perde nos significados que a gente dá para o mundo. A gente já falou aqui que as nossas experiências fizeram um aprendizado, uma interpretação, padrões que a gente pegou de familiar, da sociedade, enfim. É muito interessante que tudo isso constituiu a nossa interpretação e forma de ver, experiências, padrões herdados, enfim. E ali a gente permaneceu, né, convictos, confiantes, que a gente tenha certeza das coisas. E aí chega uma hora que a gente se aperta, e se não chegou essa hora para você, ela vai chegar. A gente se aperta porque às vezes o mundo parece muito assustador desse meu ponto, né? Porque eu me perco nas minhas interpretações e histórias. Vamos dar um exemplo aqui de uma demissão. Eu trabalho há 15 anos numa empresa, me dedico diariamente, sou uma funcionária, uma colaboradora dedicada, e de repente a minha empresa me chama e fala: olha, Camila, muito obrigada, mas a gente precisa te desligar. Olha quantas histórias eu posso contar para mim mesma, quanto significado eu posso trazer, e trazer todo um padrão emocional com relação a isso. Eu posso falar: poxa, me dediquei a essa situação neutra, tá? Neutra, eu posso trazer o meu significado a ela. Nossa, me dediquei 15 anos para essa empresa, era só o que eu fazia, dei minha vida e meu sangue, e agora eles simplesmente, sem consideração nenhuma, me mandam embora. Mas tudo bem, eles vão ver o meu valor, eles vão ainda perceber, e eu posso ficar muito magoada, eu posso guardar mágoa de um, guardar de outro, achar que alguém fez a minha caveira. Eu posso me perder nesse meu significado, eu posso estar ali por muito tempo. E assim a gente faz com todas as coisas, mas vamos botar um fato que gera uma mudança, que ativa os medos, né? E a gente faz isso e a gente começa a colocar o nosso significado no mundo. Uma pessoa mais consciente, ou num estado mais consciente, posso interpretar assim. Uma situação que chega: Camila, você está sendo desligada da empresa. Ok, obrigada, sou grata por tudo que vivi com vocês. E esperar. E observar o significado de Deus para essa circunstância. Vocês estão vendo, eu não sei se esse exemplo esclareceu um pouco, mas vocês estão vendo como a gente se perde nos nossos significados e a gente assume o lugar de Deus. Isso a gente estuda no livro texto, o problema da autoria. O problema da autoria, ele envolve muito mais do que a gente achar que não é submisso a Deus ou que não tem uma certa obediência. É a gente assumiu esse comando da vida de julgar as coisas, dar significado e interpretar, que é algo muito natural do ego. Isso nos prejudica muito, muito, porque a gente perde de vista o significado real. Porque se eu começo a treinar a minha mente a ser o observador, a neutralizar esses significados que eu automaticamente quero dar tudo, isso foi muito bom, isso foi muito ruim, isso deveria ter sido dessa forma, isso foi prejudicado, ou isso foi maravilhoso, né? Porque se atendeu a nossa expectativa é maravilhoso,
né? Se está fazendo dentro do nosso script, do que a gente considera dentro da nossa interpretação e significado, tá tudo bem. Então é o mesmo erro, né? Tanto para o bom, tanto para o mal. Aí Jesus nos traz: eu estou transtornado porque eu vejo um mundo sem significado. Então, imagina quantos significados equivocados a gente está dando para tudo. E se eu estou dando o meu significado, eu não vejo o significado de Deus. Eu não consigo observar, eu não me coloco naquela posição onde, ok, obrigada. Quando eles me dispensam, né, e eu falo, ok, obrigada. Eu entendo que isso é um movimento de Deus, que nada real pode ser ameaçado, que o que é a vontade de Deus para mim é o que vai acontecer. E eu observo. E eu estou ali naquele ponto, tranquila, confiante. A minha mente já não titubeia. Então é ali que Ele quer nos levar. É nesse papel onde eu entendo que os meus significados me mostram um mundo sem significado. E os meus pensamentos, que são resultados dos meus significados, das minhas interpretações, me mostram um mundo sem significado muitas vezes. Então eu vou ler 2 partes aqui para vocês aprofundarem comigo dentro das palavras de Jesus. A importância dessa ideia está no fato de que ela contém uma correção para uma das principais distorções perceptivas. Pensas que o que te transtorna é um mundo assustador, um mundo triste, um mundo violento ou um mundo insano. Todos esses atributos são dados a ele por ti. Um mundo em si mesmo é sem significado. Então ele fala, é a gente que está colocando significado nas coisas. Vamos se ater a isso. Parágrafo 5. Aquilo que é sem significado não é nem bom nem mal. Então, por que um mundo sem significado deveria transtornar-te? Se pudesses aceitar um mundo como algo sem significado e deixar a verdade ser escrita sobre ele para ti, aí é que está onde ele pede para a gente sair de cena. Isso te faria indescritivelmente feliz. Mas por ser sem significado, tu és impelido a escrever nele o que querias que ele fosse. Por baixo das tuas palavras está escrito o verbo de Deus. A verdade te transtorna agora, mas quando as tuas palavras tiverem sido apagadas, tu verás as suas. Esse é o propósito fundamental desses exercícios, de tirar de cena. Esse é o propósito fundamental. É deixar com que as tuas palavras saiam e que você consiga perceber o verbo de Deus. É calar, é te calar aqui, para que você enxergue o verbo de Deus, o agir de Deus, o significado de Deus. É possível. A nossa vida, para estar organizada, ela não precisa do nosso julgamento. A gente acha que o nosso julgamento, as nossas interpretações, ela harmoniza a nossa vida. É um mecanismo de defesa. Só que a gente mal sabe que isso nos traz um mundo totalmente sem significado mesmo, porque o significado de Deus se perde e a gente não enxerga. Enquanto eu estou com a minha história, com a minha interpretação, usando o exemplo, ali que eu usei de uma demissão, eu não enxergo o propósito de Deus. E às vezes a gente fica anos remoendo situações, fatos e histórias dentro da nossa história e interpretação, dentro daquele significado que a gente deu. Bom, meus queridos, o que eu posso desejar a vocês é uma linda prática. Leiam o restante aqui do que ele pede. Não é nada muito diferente do que a gente vem fazendo. Mas não esqueçam de que deixa eu vir aqui que saiu que a gente está transtornado muitas vezes porque a gente vê um mundo sem significado.
boa prática e até já!